O texto de Mateus, capítulo 5, versículo 19, afirma que todo aquele que desobedecer a um dos mandamentos do Senhor, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas então, essa palavra menores quer dizer que pessoas que desobedecerem ao Senhor e ensinarem os outros a fazer o mesmo terão a vida eterna? Bom, para entender isso, primeiro precisamos compreender o que seria esse reino dos céus aqui presente. A expressão reino de Deus ou reino dos céus pode significar em alguns momentos a eternidade, mas nem sempre é assim. Às vezes, como no caso aqui, a expressão reino dos céus compreende o período desde a inauguração do reino, com a vinda de Jesus, até a consumação do reino que vai acontecer quando ele voltar. Ou seja, este reino que Mateus está falando aí é um reino que já está acontecendo, mas que ainda vai se completar no final dos tempos. Portanto, esse ser o menor no reino dos céus não necessariamente significa entrada na eternidade, mas a importância da pessoa no reino que já está presente. Uma vez que compreendemos isso, nós podemos entender o significado, o que significa essa palavra para menores lá no original do texto grego. A palavra ali pode ter um significado de algo que denote um desprezo. Não somente que eles serão os menores, mas eles são de mínima importância ou até mesmo uma importância nula. Ou seja, eles são desprezados. A sua importância é ínfima. Eles são desconsiderados no reino. Vale lembrar que os fariseus e escribas, de quem Jesus se refere aqui nessa passagem, eram considerados as pessoas mais importantes dentre os judeus. Não somente as pessoas diziam isso, mas eles mesmos se consideravam os mais importantes. Vemos diversas vezes, no entanto, nos evangelhos, Jesus confrontar os fariseus e escribas a respeito das coisas que eles ensinavam para as pessoas, mas que eram contrárias à lei de Deus. Como, por exemplo, a questão de não honrarem os seus pais, ajudando os seus pais quando estes estavam em necessidade, ao dizerem que eles estavam dedicando as suas próprias posses a Deus, então assim não podiam ajudar seus pais. Ou seja, eles não cumpriam a lei e ensinavam os outros a fazer o mesmo. Portanto, ao afirmar que eles seriam chamados menores no reino dos céus, Jesus não está dizendo que eles iriam para a eternidade, e sim que já na era presente eles não teriam mais a sua importância. Eles não seriam importantes como eles consideravam que eram. Jesus então estava condenando a hipocrisia dos fariseus e dos escribas. O que aprendemos com essa palavra é que não devemos ser hipócritas e acharmos que vai ficar tudo bem. Precisamos levar as coisas de Deus a sério, para que não sejamos desprezados quando o seu reino for consumado.